vida é hoje, e hoje é o tempo para ser feliz. Hoje é o tempo com que você tem. Se você ficar olhando só para aquilo que você ainda não tem ou não alcançou, você vai deixar de viver. Não sei se você tem essa percepção. O que você já ganhou hoje de presente de Deus? Foi grande ou foi pequeno? Veio com laço ou numa caixinha bem pequenininha? Em forma de sorriso, de gratidão, de livramento, de progresso. Mas você recebeu alguma coisa? Você recebeu alguma coisa? O que você recebeu do seu passado? O que você aprendeu com as suas dores? O problema é que a gente tem gastado tempo demais do presente com o passado ou com o futuro. Pensei em discutir um pouquinho com você sobre superação. Vamos falar sobre isso? Eu gosto desse tema, tanto que foi a dissertação de mestrado de uma aluna minha, que eu orientei o trabalho dela, e do doutorado dela, da tese de doutorado dela. E a grande questão foi, no mestrado, o que nós ali construímos juntas, mais ela do que eu, claro, foi sobre as principais características daquelas pessoas que superam os seus desafios. Já no doutorado, a ideia foi responder se as pessoas que moram na Flórida, brasileiros imigrantes, que moram na Flórida, qual a diferença daqueles que de fato olham para a própria história e dizem assim: superei os desafios de ter saído do meu país, ter vindo morar aqui, e hoje eu posso dizer que valeu a pena, que deu certo. O que tem de diferente entre essas pessoas, baseada na lista de características daquelas pessoas que superam, que já havíamos alcançado no mestrado, e a gente viu isso nas pessoas que moram na Flórida, entendeu? Faz sentido eu falar disso para vocês nessa noite? Por quê? O que eu tenho visto é que em qualquer mudança significativa, muitas delas, agora já vou falar mais especificamente de nós que moramos aqui, envolve, por exemplo, luto. Sabe o que é luto? Uma perda significativa. Mesmo que você tenha vindo para cá para a realização de um sonho, com toda uma situação organizada, sem passar muitas dificuldades, você passou por um luto. Quem aqui está morando nos Estados Unidos de 2 anos para menos? Vamos conversar. Sejam bem-vindas ao processo de luto de vocês. Deviam estar todas de preto. Na verdade, o que a gente fala de luto é que os lutos, eles têm uma duração de mais ou menos 2 anos. É mais ou menos essa média para as pessoas, ok? Tem gente que a percepção ou a vivência do luto dura menos e tem gente que vai durar um pouquinho mais. É tanto que as pessoas, quando chegam aqui, elas vão levar mais ou menos 2 anos para, de fato, se adaptarem. E aí, mais ou menos, a gente leva 2 anos para adaptar a uma nova situação. Então, pensem que luto é uma perda significativa. Claro que essa perda envolve alguma mudança. Quando nós mudamos de cidade, os nossos filhos, ao mudarem de escola, ao terem que fazer novos amigos, eles passam por um luto, entendeu? Uma perda significativa. A situação vai ter que se ajeitar. E para este ajeitar da situação, pode ser que leve algum tempo para a acomodação da situação. E para a maioria dessas circunstâncias, seja mudar de país, de cidade, ou mesmo uma separação, um novo casamento, passar de status de solteira para casada, tudo isso vai exigir de nós uma adaptação, ok? Dependendo da situação, você passou por luto. Você fala assim: como que se passa por luto casando? Só quem não casou que não sabe. Brincando. O marido daqui a pouco chega, tem que tomar cuidado. Mas você sim passa por um luto. Você perdeu a sua condição de solteira, talvez morando com seus pais, e agora você é casada. A louça é toda sua. É ou não é? Nossa situação muda, social a nossa situação muda. E muitas vezes, posso falar para vocês que são meninas que já passaram dos 40 anos, como eu, só as que passaram dos 40 que servem. Isso é muito sério. Estava falando disso com meu marido hoje. Às vezes você vê assim,
Não sei se eu falo como doutora ou se como Rosana agora. Aquelas mulheres que passaram da idade e que descobriram o Instagram. Os filhos nem entram na conta da mãe de vergonha. Porque um tal de uns posts nada a ver, de biquinho, indo para balada. Gente, nada a ver. Por quê? Porque muitas, claro, isso não serve para todas, mas tem muitas dessas meninas com mais de 40 anos de idade que casaram tão jovem e que não casaram com quem elas casariam se tivessem maduras no momento que escolheram, que depois que passa dos 40 querem tirar o atraso. Fazem de tudo para serem confundidas com a filha, que tem 15. Achando que consegue, esse que é o triste ainda, que acha ainda que está conseguindo. Aí não consegue. Enquanto não arrancar elogio de meia dúzia de homem no Instagram, ela não sossega. Começou a sessão de desabafo. Gente, porque perdeu algo tão significativo, que foi talvez uma juventude do jeito que queria, tem 45 anos e já tem uma filha de 30, que às vezes se perde no contexto, entendem? Entendem a ideia? Eu tenho amigas que já têm netos. Não pensaram como eu tenho uma filhinha de 4 anos de idade, todo mundo acha que eu sou novinha, porque a filha ainda é pequena. E aí, as pessoas, elas passam por perdas significativas que vão precisar adaptar uma nova situação. E esta adaptação nem sempre é tão simples. Então eu quero para você, nessa noite, trazer algumas ideias do que você, de fato, precisa perceber se você tem vivido, para olhar se você tem caminhado para a adaptação, para a superação de uma situação, ou existem alguns aspectos que você não prestou atenção e que são essenciais aí para você mudar algumas coisas ou agilizar o processo de superação, de adaptação a uma nova situação, ok? Então, quando a gente fala de superação, eu trouxe essas fotos porque a gente sempre pensa que é isso, né? Nossa, alcançou lá um lugar difícil, subiu o pico, né, mais alto do mundo. Nossa, depois de uma tragédia, olha, se tornou uma pessoa que conseguiu encontrar um novo objetivo, um novo brilho para a vida. Nós sempre pensamos em superação, muitas vezes, como assim, uma tragédia aconteceu e agora eu preciso então me reinventar. Não é assim que a gente pensa às vezes em superação? Só que eu quero dizer para você que nós passamos o tempo todo por circunstâncias que dependem de nós, superação. É assim ou não é? Superação. Muitas circunstâncias são pequenas do dia a dia que a gente nem percebe, mas algumas são tão marcadas pelo tempo ou pelos acontecimentos que precisamos muitas vezes nos reinventar. Você já teve que se reinventar? Essa é a terra do reinventar, é ou não é? Eu fico feliz porque a maioria de vocês entende o que eu passei, o que talvez algumas de vocês passaram. É a terra do reinventar. Eu vim como profissional na minha área para cá. Mas mesmo assim, cheguei num laboratório na universidade, lá em Toledo, Ohio, quando eu vim para trabalhar como pesquisadora, mas ninguém me conhecia. Eu não estava no meu lugar de conforto, entendem? Eu tinha que provar por A mais B que, de fato, eu era uma profissional pelo menos razoável. Mas o que eu tenho percebido é que muita gente, quando chega aqui, passa pelo luto de ser um ex-profissional. Entendem o que eu estou dizendo? Ex-dentista, ex-empresária, eu fazia, eu acontecia, eu tinha. Não sabia o que era lavar uma louça, hoje eu tenho que lavar a louça minha e dos outros. Não é? A gente não muda. Nós chegamos aqui, tivemos que nos adaptar, encontrar um lugar ao sol. Provar para as pessoas que nós somos de confiança. Entrar no novo ambiente, por exemplo, no novo ambiente de igreja mesmo. E ali as pessoas perceberem que nós somos úteis.
é ir para a escola fazer matrícula de filho. Tentar algumas coisas e falar assim, depois que passa o tempo, que difícil foi para eu descobrir que era tão fácil fazer isso. Não é? Quando nós mudamos para Ohio, em Toledo, lógico, lá tem brasileiros, porque que lugar do mundo que não tem brasileiro? Só que era muito raro. É tanto que as repartições públicas de lá nem espanhol fala. Eu e o André éramos quase atração turística na cidade. Eu não era tanto, o André era mais porque ele tem mais carinha de hispano, de latino. As pessoas achavam que eu era libanesa. Os libaneses vinham falar comigo na língua deles, achando que eu era libanesa. Eu só achava estranho um libanês com o sobrenome Alves, né? O Rosana até não é tão estranho, porque Rosana, do jeito que escreve o meu nome, né? A minha outra amiga Rosana que está aqui. Rosana, por exemplo, para os indianos, sabe o que significa Rosana? Feliz Ano Novo. Escrito com R é Feliz Ano Novo. Eles riam da minha cara, eu nem gostava deles. Mas assim, eu cheguei com meu marido e falei assim, gente, o shopping mais perto só fica 5 milhas, dá para ir a pé. Saímos andando pela cidade de Toledo a pé. Aí descobrimos que não tinha calçada, porque as pessoas não andam a pé, onde a gente morava. Então, eu fiquei com medo depois da polícia parar a gente, porque a gente era uma atração ali andando. Né? Assim, diferente, depois você fala assim, puxa, que diferente, mas todo mundo aqui passou por alguma coisa, por mais que chegou dentro de um contexto. Eu não vou contar meus micos não, esse é o único, mas foram vários. E aí a gente chega e fala assim, que situação nova? Deixamos uma situação e nós passamos pelo luto. Por que eu falo de pessoas que chegaram aqui há 2 anos ou menos? A gente fala que mais ou menos os lutos duram mais ou menos 2 anos. Para que você se adapte a uma nova situação. Aí eu trouxe para vocês uma definição de adaptação e eu vou fazendo assim, você vai mudando para mim? Esse daqui de baixo, assim, ó. Isso. O que é adaptação? E nós tivemos que passar por isso, né? É a capacidade de adequar, ajustar e flexibilizar diante de uma determinada situação. Faz sentido? Superação é ser bem-sucedido no processo de adaptação. Olha, por isso que não é nem sinônimo. Porque a adaptação é essa capacidade, né, de adequar, de ajustar, de flexibilizar a uma nova situação. Só que tem gente que faz isso, mas não é bem-sucedido. Como que tem gente que se adapta? Adaptei do jeito que deu. E por favor, entendam com que respeito eu vou dizer isso, tá? Porque quando a gente lida com situações que são sensíveis, pode ser que alguém ache que eu não estou sendo delicada, tá? Mas entendam isso, vou falar com humildade. Tem gente que vem com todos os planos feitos, se adequa à situação, muda a profissão, ajusta as coisas. Morava no Brasil numa casa muito grande, chega aqui, a casa é um pouquinho menor, mas vai lá, ajusta, tal. Começa a trabalhar em outra atividade. Só que não se torna bem-sucedido nisso. Por que não se torna bem-sucedido? Porque algumas coisas que faziam parte do projeto inicial não se cumpriram e isto gera frustração. Algumas pessoas chegam, têm o projeto de que em 2 anos os filhos vão vir. E eu conheço gente que faleceu e os filhos não vieram do Brasil. Falo isso com dor no coração, entende? Então, adequaram, ajustaram, flexibilizaram, mas não se sentiram bem-sucedidos. Então não superaram. Não pode dizer que superaram já a situação. Tem gente que veio, vou ficar 2, 3 anos, vou voltar, mas a gente sabe que a vida vai se construindo, reconstruindo aqui. E a mãe falece no Brasil e não tem a possibilidade de ir lá ver antes de falecer. E carrega essa dor no coração. Não foi bem-sucedido na superação. E claro, esse ser bem-sucedido vai partir também do seu ponto de vista do quanto que você foi bem-sucedido. Então você vai superar. Falando nesse sentido, pode passar o próximo para mim, por favor? Quando a gente olha para a superação, eu gosto do que Ryan diz no seu livro,
E ele fala que a capacidade de adaptação passa por aceitar a mudança, ampliar as opções e partir para a ação. Você não pode ter chegado aqui e ter falado assim: tudo bem, eu estou aqui, mas eu vim porque era o sonho do meu marido, eu nunca vou gostar desse lugar. Já escutou isso de alguém? Porque eu já escutei. Eu estou aqui porque é o melhor para os meus filhos, mas eu não gosto. Ah, eu estou aqui. Já tem 20 anos que eu moro aqui. Gente, não estou falando que uma coisa é certa, que a outra coisa é errada. Estou levando você a uma reflexão, ok? Eu estou aqui há 20 anos, mas eu não gosto daqui. Então, tudo que eu ganho eu mando para o Brasil. Aí lá eu tenho sítio, fazenda, carro, tudo, mas faz 20 anos que eu não vou lá. Mas eu tenho um monte de coisas lá. Não aceitou a mudança. Não estou falando de não planejar futuro, vai que um dia volta. Não estou falando disso. Entendem a ideia? Não aceitou a mudança. Eu tenho uma amiga que ela já mora aqui há uns 15 anos. Mas ela nunca aceitou morar nos Estados Unidos. Ela mora em outro estado. Até hoje, ela não comprou uma louça nova para a cozinha dela. Tudo ganhado. Ah, não, eu não vou ficar aqui mesmo. Eu não vou ficar aqui mesmo. Eu não vou ficar aqui mesmo. É um prato de cada cor que ela foi ganhando assim. É bonito. Entendem a ideia? Ela não aceitou que ela mora aqui. E que aqui ela precisa tornar esse ambiente um lugar agradável. Um lugar onde ela vive. Quem aqui já leu meu livro? Carla, pelo menos. Ah, Carla já leu. Obrigada, minha amiga. Por isso, sempre tem que ir para um evento com uma amiga. Entendeu? Eu gosto do que eu falo no livro sobre a definição de vida que eu coloquei no livro. No primeiro livro que eu escrevi. Vida, que é algo que eu li enquanto eu ainda fazia a minha graduação, há mais de 20 anos atrás. E lá, eu lembro que eu li em algum lugar, não lembro onde li, e eu gravei essa frase, essa definição. Vida é o que acontece enquanto planejamos o futuro. Uma frase tão simples, mas mudou minha vida. Vida é o que acontece enquanto a gente planeja o futuro. Vida é hoje. Aí é isso eu acrescentei. Vida é hoje. E hoje é o tempo para ser feliz. Hoje é o tempo com que você tem. O que você tem hoje? Orlando. O que você tem hoje? A sua casa. O que você tem hoje? Um filho de 10 anos. O que você tem hoje? O trabalho que você tem. Não estou falando que a adaptação é esquecer ou não desejar mais progredir, mudar os planos, se organizar. Mas se você ficar olhando só para aquilo que você ainda não tem ou não alcançou, você vai deixar de viver. Não sei se você tem essa percepção. Para as meninas novas isso não serve, só serve para a gente. A vida passa rápido ou não passa? Angelina nasceu ontem. Agora em janeiro ela faz 5 anos. É assim ou não é? Não nasceu ontem? A vida passa assim, ó. A vida passa assim. Eu costumo falar que todos os dias a gente ganha presente. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar isso. Todos os dias. Você não pode dormir sem refletir sobre o presente que você ganhou nesse dia. Eu já agradeci um presente que eu ganhei hoje. Peguei meu celular novo. Eu perdi o meu celular num voo há um mês atrás, estava esse tempo todo sem o meu número. Angustiada, todo mundo tentando falar comigo, todas as minhas informações, todos os meus contatos lá. E eu perdi num voo, nunca perdi nada em viagem, fui perder justo o meu telefone. Primeira vez que eu perdi foi o meu telefone. Hoje eu estava lá, consegui colocar o WhatsApp e tudo no aparelho. Agradeci já a Deus. Olha que só, consegui meus contatos tudo de volta. O que você já ganhou hoje de presente de Deus? Foi grande ou foi pequeno? Veio com laço ou numa caixinha bem pequenininha? Em forma de sorriso, de gratidão, de livramento, de progresso. Mas você recebeu alguma coisa? Você recebeu alguma coisa? O que você recebeu do seu passado? O que você aprendeu com as suas dores? O problema é que a gente
tem gastado tempo demais do presente com o passado ou com o futuro. Tudo bem que o nosso cérebro, a construção do presente não existe para o nosso cérebro, né? Para o nosso cérebro só existe passado e futuro. O presente é uma junção de passado e futuro para o nosso cérebro. Por exemplo, eu estou falando com vocês nesse momento e você tem a impressão de que você está escutando em tempo real, não é? E não é. Você está escutando algo que eu já disse. Você tem a sensação de que eu estou falando e você está escutando exatamente no mesmo instante. Não é. Eu balancei a cabeça já faz pelo menos alguns milésimos de segundo atrás. Mas você só percebeu agora. O nosso cérebro é tão incrível que, por exemplo, chega pensando em estímulo, chega no nosso cérebro a informação, por exemplo, no cérebro de vocês está chegando a informação da minha fala, correto? Então eu estou falando e vocês estão ouvindo, certo? O movimento da minha boca está coincidindo com as palavras que você está ouvindo, certo? Porque não tem nada pior aqueles filmes que tem atraso na fala, não é? Não dá vontade de ir lá e consertar com a mão para dar aquela alinhada? Mas as informações chegam separadas no nosso cérebro. A imagem do movimento da minha boca chega no seu cérebro antes do som. Como que você consegue ver essas duas imagens alinhadas? Porque está coincidindo o movimento da minha boca com a palavra que você está ouvindo. Só que as duas chegaram separadas no cérebro em tempos diferentes. A imagem chegou 1/10 de segundo antes do som. Como que você escuta os dois, escuta e vê isso tudo junto? Porque o seu cérebro é fantástico. Quando a imagem do movimento da minha boca chegou no seu cérebro, o cérebro segurou a imagem e não soltou para a sua percepção. Ele esperou o som chegar, integrou as duas informações e liberou para a sua consciência. Isso é incrível ou não é? Isso é presente de Deus ou não é? O nosso cérebro, todas as decisões que você vai tomar, é uma análise do que você já viveu e com aquilo que pode acontecer a partir da sua tomada de decisão. A construção do presente é feita assim para o nosso cérebro. O presente é uma construção. E é por isso que eu falo que você precisa permitir que o seu cérebro dê para você informações preciosas sobre o seu passado, sem prejudicar o presente e sem impedir o seu futuro. Porque você pode acessar diferentes informações do seu passado. Quando você enfrentou desafios lá no Brasil de mudar de uma cidade para outra, por exemplo, foi possível adaptar ou não foi? Quais foram as dificuldades e o que você superou? O que nós precisamos fazer para o nosso cérebro é dar para ele a possibilidade de lidar com os nossos desafios, pensando sempre na solução. O nosso cérebro é mestre em resolver problemas. Ele gosta disso. E gosta em todos os sentidos. Não é à toa que a gente gosta de problemas para resolver. Palavras cruzadas. Gostamos de jogos. Gostamos ou não gostamos? Gostamos de desafios. Gostamos daqueles jogos que as pessoas estão lá tentando descobrir a resposta certa. Gostamos ou não gostamos? De xadrez, de dama, de pedrinha. Quem jogou pedrinha na infância, meninas? Só as maiores de 40 que vão levantar a mão. As novas nem sabem do que eu estou falando. Ou 5 Marias, não sei como que se chamava, dependendo da região do Brasil. Elástico. Elástico. Como que a gente fazia aquilo? Gente, como que a gente pulava um elástico que estava no pescoço das nossas amigas e a gente não podia encostar no elástico? Vocês lembram disso? E depois lá de dentro a gente tinha que pular e a perna tinha que sair por lá de fora desse elástico. O que é Kama Sutra perto disso, gente? Imagina! A gente fazia coisa incrível. A gente fazia ou não fazia? Olha a capacidade que o nosso corpo tinha de inventar, de conseguir resolver problemas. O seu cérebro é capaz de fazer isso e ele gosta de fazer isso.
O grande problema é o que você está dando para ele de ferramenta para resolver os seus problemas. Quais são as palavras que você está dizendo para esse cérebro? Não, difícil demais, não dou conta. Imagina, impossível. Eu lembro que uma vez eu estava num voo aqui dentro dos Estados Unidos mesmo, um voo doméstico, e estava passando na televisãozinha ali um comercial. Eu nem sei se esse comercial na época chegou no Brasil, mas era um comercial da BMW. E o comercial dizia assim, se é que eu entendi o inglês, né? O comercial dizia algo assim, olha, mostrava alguns atletas, algumas circunstâncias, e dizia assim, era impossível alcançar essa marca, mas quando o recordista tal alcançou a marca, na próxima competição, todo mundo alcançou ou superou. As pessoas achavam que era impossível ir para a Lua. Depois que os primeiros foram para a Lua, percebeu-se que era possível. Então, o comercial dizia assim, o impossível é um lugar que deixa de existir depois que o primeiro acredita que é possível acontecer. Entende? O que você está dando de informação para o seu cérebro? Ah, não dá não. Não sou capaz não. Como não é possível, deixa eu já desistir. Nós temos uma estrutura no cérebro que se chama hipocampo. O hipocampo está envolvido com a nossa memória, está envolvido com as nossas emoções, claro, se está envolvido com memória, também está envolvido com emoções. E ele, por conta de todas as suas características, ele faz o gerenciamento das nossas tarefas. É ele que nos lembra o que temos no dia para fazer, por exemplo. Só que o hipocampo, por ele gerenciar tarefas, evocar memórias, envolvido com emoção, é uma estrutura extremamente envolvida com solução de problemas. Faz sentido ou não faz? Só que para o hipocampo conseguir nos ajudar a resolver os nossos problemas, o hipocampo ele não pode estar estressado com as nossas ideias de que é impossível resolver um problema. Por exemplo, se você estiver no meio de um trânsito, você pegou a I-4, pegou a I-4 Orlando, indo no sentido Disney. Congestionado, dependendo do horário. É assim ou não é? Congestionado. Só que você tem uma reunião muito importante que vai acontecer lá na Disney. Pensa, você vai pegar o lugar, você vai ser o novo Pateta da Disney, a Minnie. É a sua oportunidade. Você tem entrevista, 9 horas da manhã, pegou congestionamento. E você começou a desesperar, porque você viu o tempo começou a aumentar no trânsito. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quando você fica assim, eu não acredito, eu vou perder minha entrevista, aí o que eu faço agora, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? O que você fez com o seu hipocampo? Você estressou o seu hipocampo. A gente fala que o hipocampo perde o freio. Quando o hipocampo perde o freio, você vai provocar algo no hipocampo que não poderia acontecer nesse momento. Você vai provocar nele uma incapacidade de evocar memória. Ou seja, quando você fala assim, não adianta, já perdi, não dá tempo, o hipocampo ele vai perder o freio. E com essa perda de freio, o que ele vai fazer? Vai ficar muito difícil para ele te fazer lembrar que você já passou por uma situação parecida e que talvez se você ligasse, você conseguiria que talvez eles adiassem um pouco a sua entrevista. Ou que se de repente você parasse de ficar tão estressada com aquela situação e olhasse no aplicativo, no seu GPS, talvez ele te indicasse uma rota alternativa. Eu estou falando de uma situação simples, mas serve para muita coisa. O que o cérebro precisa nesse momento? E é um exercício literal. Você vai parar de pensar naquilo, vai respirar profundamente. Porque quando você respira, não somente aumenta o aporte de oxigênio no seu cérebro, é essencial para que ele possa funcionar da melhor maneira possível, como também vai trazer para ele a sensação de que você está no controle da situação. Porque quando não estamos no controle da situação, nossa respiração fica como? Ofegante, curtinha. Fica ou não fica? Quando você fica com a sua respiração curtinha, tem um aumento de liberação de adrenalina. Quando a adrenalina aumenta, o que o seu cérebro entende é que você está correndo risco de morte. Quando está correndo risco de morte, é melhor te manter viva do que lembrar de uma estratégia para não perder a entrevista. Entenderam a ideia?
Aí o seu cérebro vai concentrar no coração, que já está assim, desesperado. Você já está com taquicardia, a mão já está suando, em desespero. Aí o seu cérebro vai falar assim: eu preciso mantê-la viva. Isso é muito mais importante do que fazê-la lembrar que se ela colocar num outro aplicativo, ela talvez encontre uma rota alternativa. Pare e respire, o seu cérebro vai agradecer. Porque se você não fizer isso, você vai começar a sofrer mais do que devia. Última história que eu vou contar de mim, prometo. Quando nós fomos entrar nos Estados Unidos para eu trabalhar na universidade, já não havíamos conseguido entrar por um erro do consulado norte-americano no Brasil. Não entregaram um formulário que era importante para o meu marido entrar, então fomos embarcar. No check-in disseram assim: você pode ir, seu marido não pode. Cadê o formulário dele? Eu falei assim: o vice-cônsul ficou com o formulário dele, falando que o dele não era importante, porque ele era o meu dependente. Ela falou assim: não, se vocês forem, ele não entra nos Estados Unidos. Eu precisava viajar naquele dia, porque no outro dia eu ia começar a trabalhar. Não embarquei. Ficamos no Brasil para resolver a situação, resolvemos. Quando embarcamos de novo, deu tudo certinho. Quando chegamos no aeroporto de Detroit, fiz lá, passei pelo border, né? Fez os dados biométricos, conferiu tudo certinho. Foi conferido o André. Ele pedia para onde é colocar e tirava. Ia para o quartinho, voltava só ele, não falava nada com a gente. Pedia para eu colocar minhas digitais de novo e ia para o quartinho. Ele fez isso por uns 40 minutos. Aí eu tive uma ideia, eu perguntei para ele assim: o que está acontecendo? No que eu pergunto para ele o que está acontecendo, ele falou assim: me acompanhe, por favor. Eu não entendia o que era a salinha, ainda bem. Nunca havia passado por lá. Só que ainda bem que eu não entendia, porque essa salinha era muito diferente das outras. Existia uma mesa com cadeiras em volta. E nós fomos gentilmente convidados para sentar. Nisso entrou um monte de policiais na sala. E um deles, aquele que havia me perguntado as coisas, falou assim: olha, não tem os dados biométricos do seu marido no sistema. Tem a sua foto, as suas digitais, todos os seus dados, o dele não tem. Então ele não pode entrar nos Estados Unidos. Aí eu falei assim: por favor, vocês têm algum agente que fala espanhol? Porque eu estou com medo de responder errado. Aí veio uma policial falar comigo em espanhol, porque eu falei assim: vai que me pergunta alguma coisa e eu não consigo responder, é melhor não arriscar no meu inglês tupiniquim. Aí a policial veio, ela começou a me perguntar, e eu comecei a falar, e ela disse: não, ele vai ter que voltar para o Brasil, ele tem que voltar para o Brasil, porque ele não pode entrar sem dados biométricos. Eu falei assim: meu marido não volta para o Brasil, por erro de vocês. Já é a segunda vez que a gente é impedido de entrar, ainda bem que a outra vez nós estávamos no Brasil, por erro do consulado norte-americano, não foi nosso erro. Olha que petulante a menina. Gente, eu não tinha noção do perigo mesmo. E aí eu falei assim: a gente não volta não. A gente não volta não. Eu não vou adiar a segunda vez para eu começar a trabalhar. Eu não posso adiar. Não foi erro nosso. Quem coloca os dados? Falei assim: quem coloca os dados no sistema? Aí eles de fato ficaram constrangidos, eu lá conversando e o André tentando me cutucar, mas eu estava lá, ó, de advogada. Aí ele só falou assim: Zana, acho que você não percebeu ainda, mas a policial está falando com você em espanhol, você está respondendo tudo em inglês com ela. Para que você chamou a moça? Eu não tinha percebido que eu estava falando tudo em inglês, eu achei que eu estava falando espanhol. Entende? Quando você está assim, numa situação muito tensa, que você não para e analisa, você às vezes comete uns erros tão pequenos. É ou não é? E eu lá falando em espanhol, em inglês, achando que eu estava falando em espanhol. Mas resumindo, só para você não ficar angustiada, a gente entrou. Eles falaram assim: não, de fato, se foi erro nosso, vocês vão entrar. Claro, ligaram na universidade, conferiram tudo, se o André de fato era para entrar, o passaporte estava carimbado, tudo certinho. E nos deixaram entrar. Meu marido usou isso depois de uma outra situação. Por quê? Porque ele lembrou do que a gente havia vivido lá. Então, pare e respire. Seu cérebro vai entender que ele não perdeu o controle da situação. E aí eu trouxe um outro slide para vocês, e vão controlando o meu tempo, porque eu vou falando.
Ah, ali é o meu tempo? Ótimo. Pode passar para mim. Eu gosto muito de quando Tejon ele escreveu muito sobre superação, né? Baseado em toda a vivência do Holocausto e tal. Ele fala que existem duas atitudes diante da sua realidade. Você pode beijá-la ou negá-la. Entendem a ideia? Beijar é aproximar, encarar e falar assim: já que você está aqui, nós vamos nos dar bem. Nós vamos resolver todas as coisas. Ou você vai ficar negando a vida inteira que você mora aqui, que a situação mudou, que a gente não tem tudo que quer do jeito que quer. E que é possível continuar celebrando a vida, porque beijo também é celebração. Celebrando a vida. E aí eu gosto, pode passar para mim, por favor, dos 10 comportamentos fundamentais para a superação, que essa foi a conclusão da dissertação do mestrado. Dentre todos os autores, nós juntamos aquilo que a maioria falava sobre superação e fizemos uma lista de 10 comportamentos daqueles que superam. E eu quero que você se enxergue nessa lista. Primeiro é a aceitação da realidade. Aceitar a realidade. Abandonar o papel de vítima. Quando eu falo abandonar o papel de vítima, é no aspecto de chegar e falar assim: eu não queria, eu não posso fazer nada. A situação de vítima é assim: estou numa condição que eu não tenho autonomia para agir. Entenderam a ideia? Estou aqui, não tenho o que fazer. Saia desse lugar de vítima, abandone o papel de vítima. Abandone o papel de vítima. Buscar autoconhecimento. Quando você passa por uma grande mudança, é a sua oportunidade de se conhecer. Porque nós não nos conhecemos quando estamos num ambiente confortável, quando não somos desafiadas. Por que casamento é desafio? Porque saímos da zona de conforto de um lugar que nós éramos simplesmente aceitas do jeito que éramos. Que nós estávamos inseridas num contexto onde algumas verdades absolutas foram criadas, mas que quando a gente casa ou vai para outro contexto, a gente percebe que aquela verdade absoluta só é verdade absoluta para a nossa família. Que existem pessoas que pensam diferente, assim ou não é? Que nem tudo que é óbvio para a gente é óbvio para o outro. Então, você tem a oportunidade, quando muda de circunstância ou de país, de buscar o autoconhecimento. O que você faz quando tiram o seu valor? O que você faz quando tiram o seu reconhecimento profissional? O que você faz quando você entra em contato com o seu filho adolescente e você nunca teve um filho adolescente? É a sua oportunidade de buscar o autoconhecimento, que não tem nada a ver com autossuficiência. Autoconhecimento. Você vai se colocar diante de situações que você nem imaginavam que vão fazer aflorar em você, por exemplo, a agressividade, a soberba. A soberba. Tem tanta gente que chega no sucesso ou numa situação confortável por caminhos tão escusos. E quando chegam lá ainda exercem a soberba. O autoconhecimento é um privilégio que a adaptação ou uma situação nova traz para a sua vida. Busque o autoconhecimento. Além do autoconhecimento, assuma a autoria, falta uma palavra, assuma a autoria da própria vida. Assuma a autoria da sua vida. Não seja simplesmente alguém que está ali porque te levaram para ali. O vento te levou para esse lugar, então você está aqui. Você não é pedra que os outros chutam e rolam e onde ela parar, parou. Assuma a autoria da sua própria vida. Você veio porque o seu marido veio? Isso não pode ser o suficiente para você. O que você vai fazer da sua vida? Da sua história? Como vai ser isso? Agora, 5 para mim é algo que eu aprendi. Pedir e aceitar ajuda. Os maiores autores, esses que nós pesquisamos, que falam sobre superação, todos eles falam que as pessoas que superam as suas dificuldades têm a capacidade de pedir e aceitar ajuda. Se você acha que você vai a algum lugar sozinha,
se enganou. Todos nós precisamos das pessoas. Todos nós precisamos uns dos outros para chegarmos em algum lugar. É assim ou não é? Saiba pedir e aceitar ajuda. Posso falar uma coisa? Ah, não, eu falei que eu não ia falar mais, né? É que fez tanta diferença para o meu processo de green card que eu acho legal. Eu aprendi com um amigo. Ele assim, eu precisava de cartas de recomendação, porque eu apliquei o EB1A. Eu precisava de cartas de recomendação. Aí, conversando com ele, ele falou assim, nossa, a carta de fulano eu acho que seria muito importante para você. Eu falei assim, nossa, ia ser mesmo, mas eu não tenho coragem de pedir, não. Eu não tenho coragem de pedir para fulano uma carta, por mais que era um conhecido, alguém com quem eu já havia trabalhado. Eu falei assim, mas eu não tenho coragem de pedir uma carta de recomendação. E ele é uma pessoa muito mais experiente do que eu, e já havia passado por esse processo. Ele disse assim, Rosana, a gente só chega lá se nessas horas a gente puder contar com as pessoas. O máximo que ele vai fazer, ele já vai te dar o que você já tem. Não ter uma carta. É o máximo que vai acontecer. Você não está pedindo nada ilegal. Entendem a ideia? Você precisa aprender a pedir e aceitar a ajuda das pessoas. Porque em todos os momentos da vida a gente precisa, principalmente para se adaptar aqui. Peça ajuda das pessoas. Porque as pessoas, não sei se você tem essa percepção, ou talvez a minha percepção seja equivocada, mas nós estamos cercados mais de pessoas boas do que de pessoas ruins. É ou não é? A maioria é boa. Um ou outro que não é tão bom assim, que acaba destacando na nossa memória, né? Mas a maioria é gente boa. Então você pode pedir ajuda. Você pode sim aceitar a ajuda de alguém que quer te ajudar. Faz parte do processo de superação. Pedir e aceitar ajuda. Não se conformar. É assim mesmo. Sabe o que eu vejo muitas vezes a gente se conformando? E não falar inglês. Se adapta. Os filhos falam, então eles ligam para a gente. Chega numa loja, eles pedem, restaurante é resolvido. Não se conforme. Você não precisa só se virar. Você é capaz de aprender. Tudo bem que a gente não tem a mesma capacidade de uma criança. E não é só uma questão de a capacidade de aprender uma nova língua. Até mesmo, fisiologicamente, para a gente é mais difícil, por conta dos músculos da nossa face. Sabiam disso? Porque a nossa língua é mais pesada para falar. Não é? O português não é mais pesado? Gente, a nossa musculatura não está acostumada com aquele monte de R diferente, não. Você já se viu em situação, igual a gente aprendeu, que se você não sabe escrever 60, você faz 2 cheques de 30? Você já fez isso com o inglês? Já fez ou não fez? Lembrou de uma palavra que você não sabe pronunciar e você fez uma frase muito maior para poder sair com o mesmo significado? Claro, a gente está tentando resolver a situação tudo, mas não se conforme. Vai aprender. Não tenha vergonha. A maioria dos norte-americanos, eles não se incomodam com o nosso inglês quebrado. É ou não é? Não entenderam uma palavra, mas eles falam assim, não, seu inglês é muito bom. É ou não é? Nossa, você fala muito bem. Não, é muito bom. Você só pediu uma pizza, uma marguerita e ele te trouxe um cachorro quente, mas ele entendeu o seu inglês. A maioria é muito cordial conosco. Já posso um desabafo? Não sei se acontece com você, mas às vezes a gente tem mais medo de falar o inglês perto de brasileiro do que de norte-americano, é ou não é? Então vamos diminuir a nossa crítica com o inglês da amiga que acabou de chegar. Eu já escutei um monte de gente falar Publix, se referindo ao supermercado. Eu não vou rir, porque eu falei coisa muito pior quando eu cheguei. Lembra do seu passado. A maioria precisa lembrar do passado antes de rir do outro. É ou não é? Faz parte do processo de aprendizagem. Não se conforme com a sua situação. Pega um dia, para quem não fala, pega um dia e vai sozinha numa loja bem chique, que as pessoas vão te atender bem, e gasta o seu inglês lá no atendimento. É ou não é?
Você, olha, presta atenção, você vai falar a palavra errada e a pessoa vai repetir a palavra certa para você. É assim ou não é? Vai lá. Se você fizer isso uma vez por semana para aprender 5 palavrinhas, já te ajudou. Não se conforme com a sua situação. Não, eu vim para que os meus filhos tenham futuro. Quem disse que o futuro dos seus filhos não depende da sua felicidade? Da sua superação? Porque senão o coitado vai estar na lua de mel e você ligando para ele para resolver a conta de internet. A felicidade dele depende da sua felicidade. Não se conforme com a sua situação. Agir apesar do medo. Eu gosto muito de uma... Eu sou apaixonada por Cora Coralina, né? Aquela mulher que depois de idosa se lança como poetisa, né? Uma das mulheres mais incríveis do Brasil foi Cora Coralina. E ela fala assim, mais ou menos assim, né? Quando o meu amigo precisou de mim, peguei o meu medo, coloquei no bolso e fui. Pega o seu medo, coloca no bolso e vai. Pega seu medo, coloca no bolso e vai. Vai, eu sei que a gente anda cansada. Aqui a gente, hora é dinheiro, né? Pega o seu medo, o seu cansaço, e muitas vezes você vai ter que colocar no bolso e ir para um curso de inglês gratuito que tem aos montes. Não se conforme. Você chegou e eu tenho certeza que você chegou e falou assim, dessa vez eu aprendo esse inglês. Não deixe mais o tempo passar. Eu gosto dos 2 anos iniciais do luto. E se você estiver nele, aproveite, porque você ainda não se adaptou completamente. E é nesse momento que ainda as coisas não estão do jeito que deveriam estar, é que você tem a possibilidade de ainda estar incomodada com a sua situação e vai e faça aquilo que você se planejou para a sua vida. Vai fazer um inglês, vai fazer um curso. Gente, existem tantas possibilidades para quem estuda. Tantas possibilidades para quem vem, mesmo com dificuldade, foi lá fazer uma validação de diploma. Foi fazer um curso de pós-graduação. Tantas profissões faltando nesse país, que dão direito a green card, e muita gente que às vezes eu converso que está aqui há tanto tempo e não sabe. Agir apesar do medo, cuidar bem de si mesmo. Cuidar bem de si mesmo. Manicure aqui é caríssimo, mas o alicatinho é bem barato no Walmart. Entendem? Só não olhe para minha unha que eu cheguei ontem e não deu tempo de fazer nenhuma das 2 coisas. Cuidem de vocês. Não estou falando só da aparência, estou falando da emoção de vocês. Cuidem de vocês. Sabe por quê? Porque os filhos chegam, eles são inseridos numa nova cultura. Eles começam a pensar diferente, a agir diferente. Eles têm uma cultura na escola, com os amigos, e dentro de casa é diferente. É assim ou não é? Vão entender um pouco mais essa cultura. Cuidem de vocês para vocês não ficarem com a sensação de que vocês pararam no tempo. Cuidem da emoção de vocês. Desabafem. O desabafar faz parte da superação também. Encontrem alguém em quem confiar e falem das dificuldades que vocês enfrentam. Eu acredito que quando Deus faz alguma coisa pela família, e se Ele trouxe a sua família para cá, se Ele trouxe para você para cá, tudo que Ele faz é completo. O que Ele faz é completo. É bom para o marido, é bom para os filhos e é bom para você. Não pode ser bom só para os seus filhos. Cuide de você. Cuide de você, porque se você não se cuidar, quem vai cuidar de você? E sabe que eu tenho escutado muito dos adolescentes, ou de homens, de mulheres, que falam assim, nossa, que pena que a minha mãe não cuidou dela. Nossa, que pena que a minha mãe veio, não estudou. Estou usando alguns exemplos. E hoje eu vejo a minha mãe frustrada. Eu vejo esses meninos e meninas que não se sentem completos, mesmo que tenham alcançado o sonho deles, vendo as mães paradas no tempo. Eu já escutei de alguns adolescentes falarem assim, o que vai ser do futuro da minha mãe? O
que vai ser do futuro da minha mãe? Que só trabalhou para nós termos, né, a possibilidade. O que vai ser dela? A felicidade do seu filho depende da sua felicidade também, então cuide de você. Seja grato. Seja grato. A gratidão faz parte da superação. Porque a gratidão é o que traz para você a percepção de que vale a pena viver. De que até mesmo nas dificuldades nós encontramos motivos para continuar. Que mesmo quando enfrentamos problemas que às vezes parecem invencíveis, nós somos capazes de aprender com eles. O amadurecimento acontece em nós só depois de crises. É a crise que nos faz amadurecer. Seja grata. Vai trazer para o seu olhar motivo para continuar. Alguma coisa não saiu do jeito que você planejou, mas muitas outras saíram com certeza. Você perdeu algumas coisas, mas com certeza ganhou muitas outras. Você se reinventou, você percebeu que você é mais forte do que você imaginava que era. Seja grata. Desenvolva a inteligência espiritual. Mesmo aqueles autores que não são cristãos ou religiosos, né? Porque não precisa ser cristão. Eles dizem que desenvolver a espiritualidade é importante para que você possa superar. E depois eu vou falar um pouquinho disso para vocês se eu tiver tempo. Pode passar o próximo. Eu gosto dos conselhos da Jerilyn Talley, que foi a norte-americana mais idosa do mundo que morreu em 2016. E ela deu o segredo dela, ela contou o segredo dela, quando ela já estava com 114 anos. E ela disse assim: trate as pessoas como gostaria de ser tratado, tenha sempre senso de humor. Tem gente que não é engraçada, tem gente que não ri de nada, tudo é ferro e fogo. A gente envelhece mais rápido se a gente não tem senso de humor, ok? Porque a gente aumenta até cortisol circulante, cortisol é roubador de vida, se ele estiver aumentado, além dos limites que o nosso organismo tolera. Mantenha-se ativo. Ela até os 114 anos jogava boliche toda semana. E fez uma viagem para pescar todos os anos até morrer. Tem as suas próprias crenças. Tem as suas crenças. Tem os seus princípios. Isso precisa estar claro para você, porque senão você fica se traindo o tempo todo, indo de acordo com o vento. Cerque-se de pessoas queridas. Você já aprendeu, né? Que nós convivemos com todo mundo, damos bem com aqueles que é possível dar bem, mas para entrar na nossa vida, estar dentro da nossa casa, precisam ser pessoas queridas. A porta da nossa vida não pode estar escancarada para qualquer um. Guardem as entradas da alma de vocês. Não é qualquer um que pode entrar na sua vida, dar pitaco, fazer análise, julgamento. Um dia eu quero falar só disso. Seja humilde. A humildade nos leva longe. A humildade nos leva longe. Tente agir sempre com sabedoria. Eu sou amiga da doutora Ilma Cunha, estive com ela no final de semana passado, em Campinas, e eu achei muito interessante. Para ela, a sabedoria é agir e pensar como Deus faria no seu lugar. Olha só, não é incrível? Então, haja sempre com sabedoria. Estou terminando. Pode passar o próximo. E eu trouxe essa ideia de religiosidade ou espiritualidade, porque eu quero falar isso para vocês. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas falam assim: a religião é nociva, que a gente tem que ser espiritual. Não é isso que a gente tem escutado? Está se perdendo a origem da palavra religiosidade. Religião significa que você segue um corpo de doutrinas ou ensinamentos juntamente com outras pessoas. Isso é religião. Deturpou-se muito a ideia de religião. Mas a religiosidade, ela é protetora. Você ter um corpo de crenças, um conjunto de doutrinas que você acredita, e você não acredita sozinho, você acredita com as pessoas. Isso é igreja. Isso é igreja. A religiosidade é protetora para a sua saúde física, mental e para a sua superação, consequentemente.
Por isso que eu falo que espiritualidade, quando a gente olha para os estudos, a espiritualidade é algo mais amplo e mais vago. Acreditar em alguma coisa, que alguma coisa tem propósito, mas sem ser algo muito palpável e concreto. Entendem a ideia? Espiritualidade é mais generalizado. O que nós vemos na ciência é que a religiosidade, claro, dentro da normalidade, ela é mais benéfica do que a espiritualidade. Por que eu trago isso e com humildade para vocês nessa noite? Nessa terra da correria, que nós saímos da nossa referência de igreja, que chegamos aqui, tivemos que nos reinventar e nos inserir num grupo, muitos têm perdido a sua religiosidade e o hábito de frequentar, de congregar com os irmãos. E isso tem sido um desastre para as famílias que chegam aqui. Estou falando errado? Não tem a minha igreja, ou a correria vai adaptando, e quando nós vemos, a maioria não frequenta as suas igrejas. Tem gente que era católico no Brasil, chega aqui e nunca foi a uma missa. Gente, tem missa em português. Tem inglês e tem espanhol. O que você quiser aqui tem português, inglês e espanhol. Olha o privilégio que a gente tem. E aí nós estamos perdendo a capacidade de congregar. E o que a gente vê é que o congregar, a religiosidade, manter viva a sua fé é essencial para a superação. E quando a gente olha para os estudos, só trouxe alguns, a gente vê que, por exemplo, a oração faz bem ao coração. Pessoas que oram sofrem menos de doenças de coração, de tensão muscular, sabiam disso? Orar também reduz a ansiedade, a depressão, melhora a memória e aprimora o aprendizado. Tudo estudo científico. A religiosidade pode proteger da depressão. Mais algum? Pode passar o próximo. E eu gosto muito, e quem me conhece sabe que eu gosto de falar que a religiosidade atua como protetora contra o consumo de drogas. Esses aqui são estudos norte-americanos, de vários países, da Inglaterra, do Caribe, em vários lugares, mas esses mesmos resultados nós encontramos no Brasil. Nós, cientistas brasileiros, quem fez mesmo foi um grupo de amigos meus que desenvolveram essa pesquisa. Entre pessoas que tiveram educação religiosa formal na infância, formal, doutrinas apresentadas, indo à igreja, entenderam a ideia? Que acreditam que a religião é importante para as suas vidas, são praticantes das doutrinas que acreditam ser verdadeiras e frequentam a igreja regularmente, a religião influencia significativamente para a abstinência de drogas. Resultados encontrados em diferentes países do mundo. Próximo. E esse já é um estudo feito no Brasil. Sanches e colaboradores identificou que, esse foi o trabalho da doutora Sanches, de dissertação de mestrado dela na Unifesp, nós éramos colegas de departamento, tudo na mesma época. Identificou que a maior diferença entre adolescentes usuários e não usuários de drogas psicotrópicas de classe socioeconômica baixa era a sua religiosidade e a de sua família. Observou-se que 81% dos não usuários praticavam a religião professada por vontade própria e admiração, e que apenas 13% dos usuários de drogas faziam o mesmo, entenderam? Só 13% dos usuários de drogas é que praticavam uma religião que a igreja gostavam. A maioria que não utilizava droga tinha a religião como base para não fazer isso. E esse outro já foi o trabalho dela do doutorado. As estratégias preventivas são também eficazes no tratamento das drogas. Laços familiares saudáveis e prática religiosa apresentam-se eficientes na recuperação de dependentes químicos. Além da fé religiosa, outros fatores contribuíram para o sucesso do tratamento da dependência. A pressão positiva do grupo religioso para se manter limpo, acolhimento recebido no grupo, porque todos são considerados irmãos iguais, e a oferta de reestruturação da vida com o apoio incondicional dos líderes religiosos. Entenderam o bem? Entenderam o benefício? Porque nós precisamos de grupo, fomos feitos seres sociais. E é no meio das pessoas que nós encontramos força, sentido para a vida, impulso para fazer o positivo e também o negativo se não estivermos dentro do contexto. Meu desafio para você nesta noite é para que você aprenda que a superação,
ela está ao alcance de todos nós, independente das nossas histórias de origem. Claro que alguns vão enfrentar mais desafios do que outros para superar, sem dúvida nenhuma. Deve-se ter respeito com a própria história, mas o respeito com a própria história é para que você se respeite nesse processo de adaptação e superação. Alguns terão mais dificuldades do que outros, mas é possível para todos nós. Alguns vão levar mais tempo, outros menos tempo, mas é possível para todos nós, porque eu acredito que está escrito em 2 Timóteo 1:7. Porque Ele não nos dotou com o espírito de covardia, mas com o espírito de coragem, com amor e equilíbrio. Foi Ele quem nos dotou. E se você não tem, é porque alguém roubou de você. E se foi você, está na hora de recuperar. Se foram os outros, Deus é mais importante para você do que os outros no aspecto de moldar quem você é. Nós enfrentamos sim dificuldades. Quem aqui nunca enfrentou? Mas o que nós não podemos permitir é que as dificuldades nos dominem. Nos dominem. Porque nós somos feitos mais do que vencedores naquele que nos amou antes de nós nascermos. Eu acredito que eu fui criada de forma especial e única, para um propósito especial. Eu acredito assim. E se você ainda não acredita assim, eu quero que acredite, porque isso é o que Ele quer para a sua vida. Seja feliz. É por isso que eu escrevi um livro sobre felicidade. Porque felicidade é gostar de viver. E quem gosta de viver sabe que a gente tem problema? Que nem todo mundo gosta da gente. É assim ou não é? E que independente das dificuldades, a gente quer viver. Ser feliz é gostar de viver. Quem gosta de viver, para de ficar reclamando de tudo. Quem gosta de viver, mesmo diante de algo que pareça insolúvel, vai pensar que existe solução, que talvez a solução não esteja nele ou na sua estratégia, mas talvez esteja em pedir ajuda para alguém. Ou esperar que o tempo acomode uma situação. O meu desejo para você, nesse último minuto, é que você seja feliz. Porque o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, é que Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Eu acredito nisso. Ele não nos criou por acaso. Ele nos criou para brilhar.